E, bom, o GT que eu estava coordenando junto com o Mário, né, o GT Política Curricular, quem participou, né, do GT ao longo aí do semestre, o Diego, o João Vitor, a Yala, a Kátia, a Patrícia, a Sol e o Franz. E aí a gente organizou da seguinte maneira, então eu vou fazer uma síntese aí das discussões e os demais integrantes aí também, por favor, né, sintam-se à vontade aí para complementar certamente a questões aqui que vocês vão pontuar aí que eu não vou contemplar aqui, tá? Bom, então, o nosso trabalho nesse período, ele girou em torno do conceito de ciclo de políticas e com centralidade no contexto da prática, né, especificamente no contexto que o Stephen Ball vai chamar de contexto situado. Então, ao longo dos encontros, nós refletimos, né, estudamos a respeito desse conceito a partir de dois artigos, né, então um artigo do Jefferson Mainardes, que vai, né, especificar esse conceito aí da abordagem do ciclo de políticas, um outro texto, né, do Luiz Armando Gandim e Dayana Gomes de Lima, também sobre o ciclo de políticas, e aí já focando especificamente o contexto da prática, na análise das políticas educacionais. E num terceiro encontro, nós acessamos um capítulo do livro do Stephen Ball, que o nome do livro é Como as Escolas Fazem Política. Então, essa abordagem, né, de ciclo de políticas, que é formulada pelo Stephen Ball e pelo Richard Bowie, ela tem sido utilizada em diferentes contextos, né, como referencial teórico-analítico para o estudo de políticas educacionais. E então esses textos, de maneira assim geral, eles apresentam, né, as ideias centrais, então, dessa abordagem de ciclo de políticas, debate em torno dessa noção, né, em suas contribuições, então, para análise das políticas educacionais. E esses textos, eles apresentam também um conjunto de questões norteadoras para análise, né, da trajetória de políticas ou programas educacionais com base, então, nos contextos do ciclo de política. E, de maneira, assim, bastante simplificada, digamos assim, esses autores, né, eles vão defender a ideia de que o contexto geralmente é desconsiderado nas pesquisas educacionais, né? Ou, quando é levado em conta, muitas vezes só como pano de fundo, onde se desenvolvem as ações escolares, né? Então, os autores vão dizer que são raras, por exemplo, pesquisas que vão considerar a arquitetura escolar, os orçamentos, as tecnologias disponíveis, a infraestrutura do local, os perfis de pessoal, as experiências, os desafios do ensino, as dificuldades comportamentais. Então, eles vão, né, defender a ideia de que o material, né, o estrutural, as questões relacionais, elas precisam ser consideradas e incorporadas nas análises de políticas, né? E aí, então, levando essas questões em conta, depois dessas discussões aí iniciais, né, nos primeiros encontros, nós enveredamos, então, pelo método da entrevista narrativa. Nós lemos um texto, né, que vai abordar o tratamento para a entrevista e um outro texto que dizia respeito sobre a mesma ferramenta, porém com um viés pós-estrutural, né? E aí, então, nós fizemos, né, após acessar esses textos e discutir esses textos, nós, enquanto grupo, fizemos uma entrevista, né, uma conversa aí, piloto com os professores colaboradores, né, e de modo a realizar algo aí entre a entrevista narrativa e o grupo de discussão, né.
Então, a partir aí de uma espécie aí de uma ressignificação de alguns aspectos aí das duas ferramentas de produção de dados que nós acessamos previamente. E aí, em seguida, nós realizamos, né, e discutimos a leitura de dois textos que tratam da noção de discurso e de enunciado, a partir de Michel Foucault, e textos, né, escritos aí por comentadores, né, por adeptos aí da perspectiva Foucaultiana. E aí, por fim, a Sol, né, e a Patrícia fizeram a transcrição das entrevistas, sendo que duas, né, do Flávio e do professor Marcos, né, contém comentários, e a terceira, também feita pela Patrícia, apresenta a versão completa, né? Então, foi, em linhas gerais, esse o caminho que a gente fez aí ao longo do semestre. E aí, convido aí a Patrícia, o Diego, o Franz, não sei se a Sol está presente aqui também, enfim, os demais integrantes do grupo aí para contribuir aqui e complementar a minha fala também. Cleiton, eu acho que você contemplou ali, desculpa, só para... Não gostaria de complementar, obrigada. Mas eu acho que o Cleiton foi perfeito, assim, na síntese que ele fez do que aconteceu. Acho que foi cirúrgico. O que eu percebi, assim, a grosso modo, é que as pessoas que estavam coordenando, assim, tentaram fazer com que a gente fizesse leituras para tentar interpretar as políticas públicas nesses contextos, né? Tipo, nos contextos escolares e na sua diversidade, assim. E o Cleiton já abordou isso. Acho que foi perfeito. Acho que era só isso, né? A força que vocês fizeram em relação a tentar com que a gente fizesse esse exercício de, olha, as políticas públicas, elas têm um certo viés, e isso que eu entendi a grosso modo. Acho que é isso. Então, nesse primeiro momento, quando nós entrevistamos, né, os professores, nós não nos debruçamos especificamente em como eles trabalham ou não com o currículo cultural. Nós tentamos compreender um pouco alguns aspectos da escola que eles trabalham, como que é o trabalho da gestão, a localização geográfica da escola, como que é a relação com os estudantes. Então, questões do cotidiano ali escolar e que nós, né, a partir das leituras que nós acessamos, nós entendemos que isso interfere no trabalho pedagógico que o professor vem realizando, né? Então, nesse primeiro momento, a entrevista teve como foco essas questões e não especificamente a educação física, né, nessa nova configuração aí do ensino médio. Olá, pessoal. Eu acho que é isso que o Cleiton trouxe mesmo. Outra coisa assim que eu percebi que a gente focou bastante é que a partir do contexto onde os professores estão inseridos, dependendo desse contexto e das forças que estão agindo ali, eles vão fazer interpretações e reinterpretações da política que está vigente, né? E não só de uma, tem muitas políticas em circulação ali dentro da escola, né? Tem micropolíticas também, que muitas vezes a gente fala de política, a gente está pensando nessa política macro, né, educacional, mas dentro da própria escola também tem as micropolíticas, né, os seus micro-regimentos ali, suas forças que agem ali naqueles contextos, e aí a gente focou, né, no contexto situado, como o Cleiton trouxe, até para a gente chegar depois em como eles vão fazer essa leitura da política da reforma do ensino médio e as suas reinterpretações, suas produções, né? Os discursos que vão ser produzidos ali. É como a política ela acontece de fato, né?
Então, uma das coisas, né, na nossa entrevista que, em especial o Dinho, né, que é a pessoa, é a narrativa que eu estou analisando, ele traz, por exemplo, e aí, né, na sensibilidade dos enunciados, são os efeitos dessa reforma, né, desse novo ensino médio, quando ele, por exemplo, vai dizer que ele teve que ir para outra escola, porque a escola que ele estava virou uma escola de período integral, e como que eles vão se arranjando, né? Então, ele vai falar da sensibilidade da diretora na organização do horário, e isso é a política acontecendo, né? Digamos assim.